Fala pessoal, começando mais um módulo aí de pós-processamento. Esse seria a parte final aí da nossa simulação, né? A gente já preparou o CAD, já importou, já setou as regiões, as condições de contorno, gerou a malha, estabeleceu as condições físicas do problema. E depois disso tudo, o que você tem que fazer é só rodar a simulação e depois olhar para a parte de pós-processamento, que seria a questão de análise, os resultados, né, em si. Então é isso, eu vou estar passando aqui um pouco como é esse pós-processamento. Depois que você setou tudo, antes mesmo de rodar, né, eu falei que é a parte final depois que rodar, mas não, você tem que solicitar ao software o que você está interessado, né, naquela resolução. Porque por mais que você tenha setado que a sua simulação é um tipo de simulação externa, a simulação externa vai te dar diversos resultados, né? Ela pode te dar fluxo de massa, pode te dar velocidade, pode te dar pressão, pode te dar resultado até em força de superfície. Então, você tem que setar o que você quer, os reports que você deseja, né? Antes mesmo disso. E a gente tem dois diferentes tipos de reports nessa parte, né? A gente tem os relatórios meio que estáticos, né? Que seriam a quantidade de elementos, todos os dados que você gerou até então, né? Digamos assim, e que você tem ali disponível para gerar um outro dado de resultado. Então, a gente tem um número de elementos. A área frontal, que é muito utilizada para setar o reporte de resultados. Massa, fluxo de massa, máximos e mínimos. Você tem reporte de monitoramento, você pode criar um monitoramento de tempo ou monitoramento de interações. Tem vários reportes aí que são estáticos, ou seja, você seta ele e você executando, você já tem a resposta direta, porque são coisas que não mudam, né, de acordo com o espaço. Vai mudar só de acordo com o tempo, dependendo. Por exemplo, se for o fluxo de massa em determinada área. Esse é um valor estático que não muda com o espaço, mas ele muda com o tempo das interações, né? E depois você tem os reportes de resultado, que são todos os resultados que você tá interessado ali naquela simulação, né? Pode ser coeficiente de força, transferência de calor, tem vários resultados. Isso é porque tem vários tipos de simulação que você pode fazer no STAR, né? Mas normalmente o que a gente tira da simulação externa aí para fórmula SAE é o coeficiente de força, a própria força você já consegue tirar, né, em cada elemento. Então, é por isso que eu volto lá na questão da geometria. Quando você seta os reports aqui, você pode setar para cada elemento, entendeu? Então, você vai pegar o coeficiente de força, eu quero saber o coeficiente de força na asa frontal. Eu quero saber o coeficiente de força no carro inteiro. Aí você seleciona todos os elementos. E isso vai mudar também, porque quando você abre um reporte de coeficiente de força, por exemplo, você vai ter que usar alguns parâmetros de área frontal, de velocidade inicial, né? Você tem que setar os reports e tem que estar coerente com o que você estabeleceu anteriormente. Por exemplo, na velocidade, né? Normalmente, quando você pede um reporte de força, você precisa da velocidade para estar fazendo esse cálculo, né? A simulação precisa. Então, você tem que colocar a mesma velocidade que você setou lá nas condições físicas iniciais. E é muito importante prestar atenção na direção, né? Que normalmente é isso que pode ocorrer erro ou não, né? E ficar sempre atento, assim, nesses setups, porque
tendo divergência nos parâmetros aqui do report e dos parâmetros físicos, a sua simulação vai dar uma oscilação e vai dar erro não de não rodar, mas erro de resultados errados. E a gente tem também os resultados qualitativos, né? Ao meu ver, assim, os resultados qualitativos, que seriam as imagens de pressão, que é o que todo mundo gosta, né? São as imagens. Eu acho que é um pouco mal utilizado, assim. Eu acho que tem muito recurso no próprio Star que a gente consegue ver. E nada mais é uma resposta dos porquês, né? Por exemplo, você está fazendo uma comparação de geometria da asa frontal, por exemplo. Aí você teve uma perda de carga no coeficiente de lift da sua asa frontal. Aí você não entendeu realmente o porquê que teve essa perda. Será que foi erro de malha? Será que foi setup? Aí você olhou tudo, não foi nada disso, de setup ou erro de malha. Tipo, teve uma mudança na geometria e você vai entender o porquê que teve essa perda de carga, né? A gente tem em mente os conceitos de asa multi-elemento e não sei o que isso vai aumentar, downforce, não sei o que, mas pode ser que nessa investigação você descubra, né? A minha geometria estava muito curva aqui para a direita, e o escoamento escoou ou não. E é muito interessante porque você consegue ver o escoamento ao redor do carro inteiro, né? Então, dentro dessa parte qualitativa, a gente consegue gerar cenas que pode vir desde uma interseção no carro e gerar aquela cena 2D, né? De pressão e de velocidade. E a gente também pode gerar as famosas streamlines, né? Que é ver realmente a direção do fluxo e fazer essa investigação com relação à direção, né? É interessante usar muito esse recurso, porque a gente consegue ver onde o fluxo fica mais turbulento e talvez pensar em soluções para resolver esse problema, sabe? Então, por exemplo, a gente tem um vórtex realmente na asa traseira. Isso acontece, isso é normal. Mas se você analisa essa cena, né? Voltando aqui. Se você analisa, por exemplo, essa cena e vê uma questão que pode ser um problema, por exemplo, se tivesse um vórtice muito em cima, assim, da asa, sabe? Ou se tivesse uma turbulência onde a gente não deseja que tenha essa turbulência. Ou até mesmo em questão de visualizar o fluxo aqui que vai para o side pod, sabe? São recursos que você consegue, claro que tendo um conceito em mente, né? Você consegue ter ideias novas, né? Para projetar ou até mesmo investigar essa questão dos porquês. Um exemplo disso, né? Eu acho que em 2019 a gente trabalhou muito essa questão das cenas e foi bem interessante. Um exemplo disso é a questão do difusor e com relação à asa frontal, né? A nossa asa frontal de 2019 teve algumas implementações no dorso dela, né? Na parte inferior dela, justamente para ter essa comunicação com o difusor. Então, você pode perceber aqui, ó, foi criado uma visualização de streamlines em um ponto aqui de partida depois da asa frontal, né, na direção do difusor, em um plano próximo à superfície do difusor para checar essa interação próxima à superfície. E você vê que essa curvatura que a asa tem,
ela tira muito fluxo do difusor, sabe? Então, é uma coisa que a gente não perceberia só analisando os resultados, né? Analisando o coeficiente de lift em si. Aí, vendo isso, né? Vendo por que o difusor não estava sendo tão efetivo, a gente conseguiu trazer umas novas ideias na asa traseira, que seria mudar esse perfil do meio aqui, né, para um perfil neutro, não ser um perfil de curvatura tão agressiva, e ainda colocar um duto com aletas debaixo dessa asa, né, que direcionaria o fluxo mais para debaixo do difusor. Então, o que é importante aqui? A gente pegou os mesmos pontos que foi gerado nessa cena, né, os mesmos pontos espaciais, assim, a gente pegou e gerou a mesma streamline para visualizar se teve uma melhora nesse sentido. Então, claramente, você vê que a melhora foi absurda, né? Então, as cenas, o pós-processamento qualitativo, ele está muito ligado em relação a essas comparações e essas investigações, né, que a gente consegue fazer. Eu acho que eu falei todos os tipos que dá para fazer, né? Tipo, a gente está em busca aqui de ter cenas de pressão e de velocidade, né? Que é o que vai mudar o valor da força gerada, são as propriedades que a gente está interessado, né? Então, as cenas são geradas em função disso. Mas você pode gerar a cena com uma parte derivada no meio do carro, ou pode gerar um vídeo que vai contínuo do início do carro até o final. Isso aqui está em função de velocidade, né? Tem as streamlines. E dentro do software você pode configurar o tipo dessa streamline, pode ser o diâmetro, né, da streamline, você consegue configurar isso. E esse pós-processamento, no software você pode fazer diversos. Tem, além de função de pressão e velocidade, a gente consegue colocar a superfície em função da vorticidade. Então, dá para fazer algumas análises bem interessantes. O porquê que eu acho que talvez não é tão explorado isso, sabe? Eu acho que é porque vai muito de encontro com aquela ideia de ser uma simulação do carro reto somente. Se você só tem esse tipo de simulação em mente e realmente tipo, você vai fazer certas comparações, vai fazer uma análise de projeto, né? Tem tal projeto assim, tal projeto assado. É igual eu comentei do difusor. Você vai fazer essas análises, mas eu acho que falta um pouco de uma análise diferente, sabe? Para ter mais comparações, né? Se você parte do pressuposto que só tem esse tipo de simulação, realmente vão ser limitadas as análises e comparações que você vai conseguir fazer. Mas, tendo em vista tudo que eu falei lá na parte de preparação e os porquês, né? Eu acho que dá para ver bastante coisa, muito referente a Aeromap, né? E tudo isso você tira também dessas cenas qualitativas. Então é muito importante saber trabalhar bem, e eu não entrei tanto na parte operacional aqui porque é muito detalhe. Tipo, saber como criar a cena, como fazer uma streamline, como fazer a interseção. Isso é muito de menos, sabe? O que vocês têm que ter em mente é o porquê, por exemplo, como que funciona a característica do gradiente de pressão em uma asa, sabe? Para vocês ficarem atentos para fazer esse tipo de investigação. E realmente fazer essas comparações e não ser simplesmente algo representativo ali, você vai mostrar esse tipo de cena somente por mostrar, porque
a gente fez esse projeto e essa é a nossa cena em função da pressão. Não, é muito mais interessante você trazer comparativos para essa questão e juntamente com, porque a cena não é feita somente da questão visual, né? Ela une a questão visual com quantitativo, então você consegue ver aqui a pressão qual que é a pressão máxima na superfície de uma asa, por exemplo. Você consegue ver e consegue visualizar onde que é. Pensando em relação a isso, agora indo mais além, né? Eu vou fazer uma estrutura, eu vou construir uma asa, eu não estou tendo certeza se a estrutura vai aguentar, eu quero fazer uma análise de elasticidade ali da minha estrutura da asa, ela vai fletir, ela vai ter uma deformação, o que vai acontecer? Você consegue vir aqui nessas representações qualitativas e ver qual que é a pressão máxima que esse componente vai chegar e onde vai ser, né? Para, quem sabe, tomar medidas de projeto assim, em relação estrutural, né? Para não ter nenhuma falha, né? Não ter nenhum tipo de falha. Uma das coisas que eu aprendi, né, em 2018, foi a primeira asa que a gente fez. A gente fez uma asa traseira de 3 elementos, e sendo que o primeiro elemento ele era bem grande, assim, eu acho que tinha uns 300, 400 milímetros de comprimento em vista longitudinal, né? E o último elemento, ele era um pouco mais curto, ele era tipo 60 milímetros, ele era bem pequeno. Então, quando a gente fez a asa e construiu, a gente não pensou tanto nisso, nessa questão de pressão e de estrutura e de elasticidade, que é o mais importante, tá? Porque, tendo em vista que a asa, ela não, querendo ou não, ela não vai ficar totalmente parada quando ela estiver em funcionamento, em operação máxima ali. Ela não vai ficar totalmente estática. E a gente teve esse problema porque o nosso último elemento ele era muito pequeno no comprimento longitudinal, mas em compensação, no outro comprimento, né, na outra direção do comprimento, ele era muito grande, né, era o tamanho de uma asa traseira. Então, quando tinha essa interação da asa ali na prática, mesmo nos testes, esse último elemento ele fletia, então ele tinha uma certa deformação ali, até mesmo com a mão mesmo, você sentia que ele não ficava totalmente estático, né? E o que isso vai implicar? Vai implicar na falta de, digamos assim, de fidelidade com o projeto, porque você projetou para a asa ser daquele jeito, fez diversas opções, né? Chegou na geometria final. Se o último elemento está fletindo, o gap e o overlap desses dois flaps, ele já vai sair do padrão da geometria que você pensou. Então, já vai ter uma perda de eficiência em relação à aerodinâmica total do seu carro e quem sabe, um problema maior aí de falha, né? Porque como a gente não quantificou isso e não pensou nisso, né? Não foi uma questão na época, foi realmente uma das questões levantadas pelo juiz, né? Então, ter uma preocupação em relação a isso e vir numa análise um pouco mais em conjunto, né, com outros fatores, não só apresentar as imagens por apresentar, é muito importante, sabe? Então, o pós-processamento qualitativo vem muito falando agora um pouco da convergência da sua simulação, que entra um pouco no pós-processamento, que é onde você vai olhar se os seus resultados estão convergentes ou não, né? O que é isso? A gente tem aí um gráfico de residual de uma simulação,
seria a convergência, né? Como a simulação ela é feita à base de interações, a cada interação, o resultado vai se aproximando assim de um resultado mais confiável, né? Digamos que na primeira interação, os volumes chegaram, todos aqueles volumes da sua malha chegaram num valor. Aí, com base nesse valor, a simulação parte para outra interação, né? Uma outra rodada, né? Com base naquele valor. Aí ele já vai para outro espectro do gráfico, digamos. Aí vai oscilando os resultados, até que você tem um número significativo aí de interações, umas 500 interações que está aí representado, né, por exemplo. E você vai ter uma estabilidade desses resultados, que é o gráfico da esquerda, né? Que no caso aí é uma simulação de transferência de calor. E você vê que no início não tem nenhum. Os resultados variam bastante de acordo com cada interação. E no final é basicamente constante, né? E você pode analisar pelo próprio gráfico de resultados ou você pode analisar pelo residual, que eu acho que é uma maneira interessante também, que ele pega todos os resultados, não só o que você está reportando ali, né? Então, o residual, você vai olhar para quê? Você vai olhar para a continuidade, que é claro, as outras linhas também são importantes, porque ele mede ali a variação de momento, a variação de energia, mas a questão de convergência, você vai estar mais olhando em relação à continuidade, né? O que seria? Seria essa variância entre as interações. Ou seja, você começa com uma continuidade 1 e desce até uma continuidade 0.001, né? Por exemplo, a cada interação, o seu resultado está mudando na terceira casa decimal. Então, normalmente a gente trabalha com critérios de convergência, então isso vai de cada pessoa, né? Mas vai muito do seu critério, né? A gente costuma ter um padrão, né? Eu acho que o critério de 10 a menos 3, acho que seria acima disso, já seria totalmente aceitável, né? Já seria uma convergência legal, mas tem certos problemas ou certos projetos que requerem uma convergência maior, né? Que a pessoa não quer uma variação muito grande, quer ter um valor bem preciso ali, né? Digamos. Então, para avaliar se isso... Tá, você fez tudo certo, fez a independência de malha, fez tudo certo. Então, para avaliar se o seu resultado condiz com a convergência, você olha para esses parâmetros. E é claro que se você errou alguma coisa na malha, seja na malha, na preparação, nas condições físicas, isso também vai ser apontado aqui no residual, tá? Tanto na continuidade quanto em outras linhas. A gente vê que a característica do residual é sempre abaixar em questão de escalas, sabe? Ela é uma característica decrescente. Então, se você, mesmo não olhando só para a continuidade, todos os parâmetros têm essa característica de ser decrescente. Então, se teve alguma discrepância nisso, quer dizer que tem algum problema, precisa dar uma olhada, né, em todos os outros parâmetros. Mas o mais importante mesmo assim é a continuidade, né? Tendo em vista geral assim. Então, eu circulei aqui um número de interações, mas o certo é não ficar preso no número de interações. É claro que depois que você pegar uma certa experiência e tal, você já vai ver que esse tipo de simulação aqui já em 500, 400 interações já tá, o resultado já está convergindo e já está ok. Então, não tem necessidade, talvez, de ficar
fazendo mais interações, porque o resultado vai variar em terceira casa, por exemplo, sabe? Então, tendo um pouco mais de experiência, você já pode setar esse critério seu em relação às interações e não à análise, né, da continuidade. Agora, eu venho aqui trazer um pouco, algumas críticas, né, até com relação ao trabalho que a gente fez na época e críticas que eu vejo hoje, que formas de melhorar essas análises e talvez melhorar até a questão de melhores decisões, né? Tomar melhor a decisão e fazer um projeto que seja efetivo, né? De fato, não só um projeto visando só aerodinâmico, por exemplo. Fazer um projeto que seja efetivo e que você traga argumentos quantitativos e traga argumentos fortes para isso, porque quando você está trabalhando em forma SAE, né, você vai ser julgado na competição e você vai ser julgado pela sua engenharia. E se tratando de engenharia, a gente trabalha com números, né, e trabalha realmente com argumentos numéricos. Então, pensando nisso, eu venho trazendo uma crítica, né, e minha opinião, como que deve ser melhor implementada a questão das simulações rodadas ou até a questão de como deve ser tratado assim melhor essa questão de pós-processamento de cada simulação, tá? Eu acho que a gente pecou muito em relação a isso nos 3 anos que eu participei, né? Que foi meio que o início assim da aerodinâmica na nossa equipe do Fórmula da Racing. Então a gente não tem esse tipo de documentação e tipo é uma visão que eu tenho agora como ex-membro, mas nos últimos anos, né? Então documentar e ir além dos resultados, igual eu falei na questão lá de trazer uma questão estrutural para sua análise, trazer umas outras questões assim que não estão ligadas diretamente com a aerodinâmica, é muito importante e eu acredito que muito válido assim para melhorar na tomada de decisão. E pensando em documentação, sabe? Toda vez que isso não é um exemplo meu, tá? No final eu vou dar as referências, mas quando você faz uma simulação, ela tem lá todos os resultados disponíveis, tem todas as cenas que você pode criar, tudo disponível. Mas eu acho que é interessante criar um padrão de documentação para que você, por exemplo, esse ano vocês vão projetar um pacote novo. Uma vez que você tem isso tudo documentado de maneira sistemática, sabe? Essa simulação, criar talvez até um código para cada simulação. É a simulação FDR02, não sei o que, data, tal. Uma descrição, ter os dados ali do que foi aquela simulação e ter de forma documental tanto os resultados qualitativos das cenas, quanto os resultados numéricos. Posteriormente, talvez em outros anos, você consegue puxar essa documentação, sabe, para efeitos comparativos e trazer uma melhora, ou a gente teve uma melhora e falando isso para o juiz, né, trazendo esses argumentos para o juiz, isso vai trazer uma carga, em ponto de vista de engenharia, muito grande para o seu projeto, porque você não está analisando só aquele projeto em questão, você está analisando um histórico inteiro de várias simulações, várias análises. Então, quanto mais análise você faz, muito provavelmente mais eficiente vai ser o seu pacote, né? É claro que você pode ter uma ideia, putz, eu fiz um projeto aqui que não dá para superar essa eficiência, mas é muito difícil, sabe?
Porque por mais que a gente saiba os conceitos que estão envolvendo ali uma asa ou um pacote aerodinâmico em si, a gente precisa desse efeito comparativo para realmente ver o caminho certo para ir ou tomar decisões em relação ao projeto, né? Dando uma olhada maior aqui no documento padrão que eu trouxe, esse documento é um artigo de um profissional de aerodinâmica, esqueci o nome dele, é William Toth, eu acho. Ele postou esse artigo na revista, no final eu vou dar a referência certa, mas a revista Race Tech, eu acho, e ele postou, ele é um engenheiro de aerodinâmica da Fórmula 1, ele era da Williams, né, parece, e ele postou como que, sei lá, recomendações de como fazer uma documentação, né, como fazer isso, né, qual que seria a melhor maneira. Então, a gente tem aqui tanto os dados de cada simulação, né? Tipo, tem o ID, que seria o nome que eu sugeri de código, né? A descrição. Tem o caso de setup em relação à suspensão, né? Rotate suspension, e seria, tipo, a velocidade que não entra, mas RH é, tipo, altura de rolagem traseira, ângulo de yaw, ângulo de rolagem. Então, tipo, já tendo em vista, né, aquela questão que eu falei de não simular estaticamente, então você traz os dados aqui, como foi feita essa simulação. Então tem os parâmetros que foi feito, a geometria, né, qual a posição dela em relação à suspensão e ao solo, né, principalmente, e os resultados aqui. O interesse nosso aqui é drag, side force e down force, né? Mas aqui tem um pouco segregado, né? Na questão de balanço, que é na parte frontal, na parte traseira. Tem algumas questões de área frontal, né? Mas isso aqui é só um exemplo de como pode ser feito, sabe? Não quer dizer que a gente vai pegar exatamente essa planilha aqui e fazer que vai ser show. Eu acho que o mais interessante seria cada membro ou o setor em si, né, no caso, sentar e discutir uma planilha padrão, um estilo de documentação padrão, assim, para que a gente tenha isso tudo documentado e mais fácil de buscar, né? Porque ir lá e abrir a simulação para ver, aí abre a simulação, demora. Aí a simulação que você fez deu erro. Aí você já não tem mais aqueles valores. Aí muitas das vezes você tem que lembrar, eu lembro da simulação, tinha dado CL e tal. Então isso aconteceu muito na minha experiência, eu acho que é uma visão assim mais interessante, uma abordagem interessante assim a se tomar em relação às simulações feitas, né? Aí seguindo aqui, ele tem todas as downforce de cada componente, né? Body, underfloor, não sei o que. É mais exemplo, né? E a gente tem um outro exemplo aqui também, que eu peguei de uma equipe da Alemanha também, eu acho que é E-Motorsports, de Cologne, né? Cologne. Certo. É basicamente a mesma coisa, é a questão de documentação. Eles colocam aqui os inputs que foram colocados na simulação e já trazem também uma comparação de nova geometria e geometria base, né? E o interessante disso é que eles já fazem uma programação da tabela, né? Para efeito de comparação um pouco mais rápido. Então, você consegue ver a diferença do lift aqui quando dá negativa, que é um fator ruim, né, no caso do aerodinâmico, você já consegue ver instantaneamente aqui que ele perdeu
lift na asa frontal. Tem menos 4,9 de lift com relação à geometria base, né? E ver isso também na eficiência. Então, gerar esse tipo de documentação, acho que seria uma melhora nas análises, traria um peso maior e seria realmente importante, eu acho, sabe? Agora, por último, imagino que seja por último, não lembro se esse é o último slide, mas por último, além dessa documentação, além dessa preparação do CAD, ter essa preocupação com o global, né, que eu acho que é o mais importante, não só preocupar com o projeto aerodinâmico em si, mas preocupar se ele está sendo efetivo na pista, né? Eu acredito que uma boa ferramenta para isso, para não ter que esperar o projeto ser construído, ou até mesmo ter uma validação de anos passados, não depender só de dados que muitas vezes são limitados, né, pelo fato de uma temporada ter X testes, né, no ano. Eu acho que uma abordagem interessante seria usar o Lap Time Simulation. Eu usei muito o Lap Time Simulation, a gente tem vários aí no mercado, tá? Mas eu acho que o Optimum Lap foi o que eu usei e acho que é o mais acessível, assim, digamos, tem muito, ele é de graça, tá? Você baixa ele e ele é pela Optimum G, que é uma empresa, assim, totalmente já estabelecida no mercado de corrida mesmo, de análise de corrida. E uma coisa interessante dele é que ele já tem modelado o tipo de carro de forma student, né? Então, na modelagem do Lap Time Simulation, ele já tem esse tipo de carro. O que você precisa fazer, e talvez ir atrás desses dados, é correr atrás dos dados de input que é necessário para fazer essa simulação, né? Que seria as curvas de tração do carro, a curva de motor, curva de calibração, né, e tudo mais. Mas, e alguns parâmetros de suspensão também, se não me engano, de pneu, na verdade. E aqui você consegue colocar parâmetros de aero, né, que seria o CR e o CD geral do carro, com a área frontal, com o peso do carro. Esses são os inputs, e tipo, não são muitos inputs, e talvez sejam inputs simples, sabe, de estar colocando. Eu usei muito isso em 2018, em 2019 não deu tanto tempo assim, foi muita correria, foi muito elemento, mas em 2018 eu usei bastante para tomada de decisão, até porque foi a primeira asa do carro, né? Então eu queria ter certeza que seria efetivo assim em pista. E o que acontece? Você coloca esses inputs no Optimum Lap aqui no caso, né? E ele, o que ele dá de resposta para você? Ele dá dados. Tem um input bem importante aqui, que é o mapa é o circuito, né? Que é a track. Estabelecido o circuito, a gente tem vários circuitos na internet aí de Fórmula Student mesmo, de autocross e tal. Então eu peguei algum desses, né? E coloquei tudo. Colocando todos os inputs, você tem de resultado tanto o tempo de volta, quanto um gráfico de velocidade com relação à distância. Que isso é de extrema... Tipo, é basicamente uma validação antes mesmo de construir, sabe? Porque você consegue... Por exemplo, você está na dúvida de 2 projetos de asa traseira. O resultado de lift aqui, de drag, não deu tanta discrepância, sei lá. Você está numa dúvida e você quer ver em relação os outros resultados que vai ter com aquele pacote, com aquele elemento. Você joga aqui no Lap Time Simulation e tem uma resposta
mais direta para o nosso caso, né? Porque a gente está falando de carro de corrida, né? Então, qual que é a resposta que você espera colocando um pacote aerodinâmico melhor ou colocando algo nesse sentido? É abaixar o tempo e ver se o seu carro consegue atingir a aceleração lateral maior com aquele pacote, né? Ou seja, se a downforce está sendo realmente exercida ali para ter um grip maior no carro. Então, você tendo essa ferramenta, traz ainda mais argumento para o seu projeto e, de novo, tendo tudo aquilo em consideração, que o carro não é estático, né? E tendo em vista o problema global, eu acho que é uma ferramenta quase que essencial, assim, porque você não pode simplesmente projetar só pensando na aerodinâmica e fechar o olho para o que acontecer e depois, se o carro for bem ou não, meio que foda-se, né? Vou falar essa palavra aqui, mas não é bem assim, né? Tipo, você está projetando a aerodinâmica para o carro ter uma performance legal em pista. Então, é bem interessante usar isso tanto para tomar decisão ou para trazer mais argumentos assim para a sua apresentação, para o seu projeto. Com isso aí, a gente meio que encerra esses módulos aí meio que teóricos e sobre a simulação, né? Aí, mais para frente, vão ter mais 2 módulos que é de overview do STAR, de modo operacional mesmo, de saber como que é os menus, fazer uma passada ali interessante sobre como o STAR funciona, né? E depois fazer um tutorial prático. No mais é isso, muito obrigado e até a próxima.